Bom dia, assinantes do canal Flap TV. Eu sou o Tenente Coronel Fornes, atual comandante do 1º Grupo de Defesa Aérea, uma unidade de caça de elite da Força Aérea Brasileira, que sempre esteve à vanguarda dos sistemas de defesa aérea do Brasil. Nós estamos na base aérea de Anápolis, sediada na parte central do estado de Goiás, e nós estamos aqui em frente ao 1º GDA, e hoje nós passaremos um dia onde a gente vai mostrar um pouco sobre a história do 1º Grupo de Defesa Aérea e falaremos também sobre o Gripen, a aeronave F-39 de fabricação sueca, que foi adquirida e estamos operando desde dezembro de 2022. Logo na entrada do GDA nós temos uma réplica do cockpit da aeronave Mirage 3, que voou por mais de 30 anos em nossa unidade. E agora nós vamos entrar no prédio do 1º Grupo de Defesa Aérea. Vem comigo! Bem, dentro do prédio do 1º Grupo de Defesa Aérea, aqui nós estamos no salão histórico, hall de entrada. Todas as unidades de caça da Força Aérea Brasileira, no seu histórico, nós temos o preito ao Jambox, uma homenagem da Força Aérea Brasileira e de todos os esquadrões de caça aos pilotos que faleceram combatendo no céu da Itália. E aqui, nesse muro, nós temos os 9 pilotos que faleceram combatendo nos céus da Itália. À direita aqui nós temos o busto do brigadeiro Nero Moura, o nosso patrono da aviação de caça, que à época, durante a Segunda Guerra Mundial, comandou os jovens pilotos durante a campanha nos céus da Itália. Também falando um pouquinho da história do GDA, esse prédio ele foi construído na década de 70 e a nossa primeira aeronave que nós utilizamos aqui no 1º GDA foi a aeronave Mirage 3, que voou por mais de 30 anos aqui no GDA, e nós temos uma réplica de um cockpit da aeronave Mirage 3, que voou por mais de 30 anos aqui. Quando a gente olha um cockpit de uma aeronave projetada, de um projeto da década de 50, a gente consegue imaginar o quão complexo era se produzir um caça naquela época, né? Então, a maioria dos equipamentos, nós podemos ver, são analógicos, e exigia bastante dos pilotos a parte psicomotora e, assim como hoje em dia, a parte de estudo e preparação. O prédio ele é dividido. No meu lado esquerdo nós temos a parte ostensiva do prédio, ou seja, a parte que não tem nenhum grau de classificação, onde nós temos sala de estar dos pilotos, parte médica, parte de segurança de voo, e todo o lado direito do prédio nós chamamos de Black Box. É uma área secreta que nós não poderemos visitar, não pode entrar com nenhum dispositivo de gravação, nem relógio, smartwatch, celular ou qualquer dispositivo que grave imagem ou som. Por isso que nós temos logo na entrada da Black Box esses lockers, justamente para que os pilotos, todo mundo que acessa essa área, coloque aqui o seu dispositivo de gravação. Logo aqui no hall de entrada nós temos um registro das aeronaves que foram voadas pela unidade desde a sua criação. Tudo iniciou na década de 70 com as aeronaves Mirage 3. Aqui nós temos uma ficha técnica com algumas características da aeronave Mirage 3 e também o período que essa aeronave voou na Força Aérea Brasileira. Com a desativação do Mirage 3, iniciamos a operação da aeronave Mirage 2000, uma aeronave já da classe de 9G, trouxe várias capacidades, novas capacidades para a Força Aérea Brasileira, a introdução do reabastecimento em voo na unidade, que até então o Mirage 3 não tinha, capacidade de combate além de alcance visual. Porém, em 2013, nós desativamos a aeronave Mirage 2000 e iniciamos a operação aqui em Anápolis das aeronaves F-5 modernizadas, Northrop, fabricação americana. Essas aeronaves nós já tínhamos operando em 3 localidades do Brasil, em Manaus, no Esquadrão Pacal, no 1º Grupo de Aviação de Caça, na cidade do Rio de Janeiro, na base aérea de Santa Cruz, e também no Rio Grande do Sul, na base aérea de Canoas. Algumas aeronaves foram movimentadas para cá e a partir de 2016, efetivamente, o 1º GDA recebeu as aeronaves F-5, que voaram até 2022. Em dezembro de 2022, iniciamos a operação em Anápolis das modernas aeronaves F-39 Gripen, uma aeronave de fabricação sueca, uma aeronave com sistemas
muito modernos de defesa aeroespacial. Aqui nós temos uma réplica aumentada da aeronave Mirage, da aeronave Gripen. O Gripen, muita gente, uma curiosidade, algumas pessoas perguntam, a aeronave Gripen não tem o reabastecimento em voo? Aqui a gente vê a réplica do Gripen com o probe estendido. A aeronave Gripen ela tem sim a capacidade de reabastecimento em voo, porém o probe ele é retrátil. O piloto, quando ele vai reabastecer, ele estende o probe, faz o reabastecimento e depois ele recolhe. Isso diminui o arrasto, aumenta a autonomia e o alcance da aeronave. Também, como todas as unidades aéreas da Força Aérea Brasileira, nós temos a galeria dos ex-comandantes. E aqui à esquerda nós temos umas marcas históricas da unidade, como quantidade de horas de voos atingidas nos projetos, tanto da aeronave Mirage 3, Mirage 2000, da aeronave F5. Lembrando que tudo, né, a gente tem um reconhecimento, um apreço muito grande pelos pilotos que foram até a França e aprenderam a voar as aeronaves Mirage 3 em Dijon. São conhecidos como Dijon Boys, foram os 8 primeiros pilotos que voaram a aeronave Mirage 3 na França. Nós temos realmente um reconhecimento muito grande por esses pilotos que realmente foram os grandes responsáveis por essa doutrina aeroespacial, foi quem trouxe esse conhecimento da França e iniciou no Brasil essa doutrina de defesa aeroespacial, defesa da capital federal, e posteriormente esse conceito de defesa aeroespacial foi expandido para toda a região do território nacional. Agora nós vamos entrar na sala de estar dos pilotos, é o local onde a gente encontra para descansar. Escapade, bastante tradicional também, com a origem francesa, que remota o início de tudo na França. Aqui na nossa sala de estar, a gente tem um pouco da história do primeiro GDA, muito voltada durante muito tempo à era francesa, os equipamentos que foram utilizados na aeronave Mirage 3, armamentos, uma cesta de reabastecimento em voo que também foi utilizada na aeronave Mirage 2000, o canhão da aeronave Mirage 3, o míssil Matra infravermelho utilizado também na aeronave Mirage 3. E aqui à nossa esquerda nós já temos a realidade mais atual do primeiro GDA, uma réplica também aumentada da aeronave F-39 Gripen e algumas imagens da aeronave F-39. Nós temos também aqui um orgulho muito grande de termos voado com o nosso maior ídolo do esporte nacional, o nosso piloto de Fórmula 1, o Ayrton Senna. Ele voou conosco a aeronave Mirage 3 em 1989. Nós temos bastante orgulho de termos tido a oportunidade de trazer o nosso grande ídolo e nosso campeão mundial de Fórmula 1, onde nós temos aqui um quadro com a foto do Ayrton Senna quando ele voou a aeronave Mirage 3 e o quadro também assinado pelo nosso grande ídolo Ayrton Senna. Assim como todos os pilotos de caça da Força Aérea Brasileira, após concluir a formação na Academia da Força Aérea em Pirassununga, Ninho das Águias, eu fui movimentado para Natal, segundo do 5º Grupo de Aviação, Esquadrão Joker, é a nossa escola de formação, escola de valores, e lá nós fazemos o curso básico de caça, saímos ala operacional de caça, e após a formação em Natal, período de 1 ano, eu fui designado para o 2º do 3º Grupo de Aviação. São os esquadrões do 3º Grupo de Aviação. Nós temos um esquadrão em Boa Vista,
em Roraima, nós temos um esquadrão em Porto Velho, em Rondônia, o qual eu fui designado, e nós temos um esquadrão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então eu fui para o Esquadrão Grifo, localizado na cidade de Porto Velho, fiquei lá por 4 anos, realizei a formação, a liderança de esquadrilha de caça, e depois de 4 anos voando na região amazônica, realizando missões de policiamento do espaço aéreo, eu fui designado para o primeiro grupo de aviação de caça, o Sentapua, localizado na base aérea de Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro. E lá eu iniciei a minha formação na primeira linha, voando a aeronave F-5. E depois de 4 anos voando a aeronave F-5, eu fui selecionado para fazer o curso do Gripen Charlie Delta, a versão anterior ao nosso Gripen, na Suécia. E desde então fiquei trabalhando, envolvido no projeto Gripen. Em 2022 eu fui para a Suécia novamente fazer o curso da nossa aeronave. Até então nós não tínhamos o simulador aqui no Brasil, e realizei o curso, retornei para o Brasil e desde dezembro de 2022 eu estou voando a aeronave F-39, e em dezembro de 23 eu assumi o comando do primeiro grupo de defesa aérea. Nesse período também eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da empresa da Saab, do fabricante da aeronave Gripen. Trabalhei na parte de desenvolvimento de interface, homem-máquina, HMI, Human Machine Interface. Tive a oportunidade de trabalhar com os engenheiros da empresa, com os pilotos de ensaio. Então essa foi a minha trajetória na aviação de caça, principalmente, e foi a bagagem que eu tive também no projeto Gripen, que me trouxe até a posição de comandante do primeiro grupo de defesa aérea. Nós estamos aqui do lado de uma aeronave de série, matrícula 4103, uma aeronave F-39E, ou seja, um Gripen monoplace. E logo que nós chegamos na aeronave, nós identificamos algumas coisas que são características do Gripen, né? O primeiro deles, o sensor passivo infravermelho, IRST, é uma sigla, um mnemônico em inglês, Infrared Search and Track, ou seja, um sensor passivo de emissão de calor. Num cenário de combate, todo mundo tenta se esconder. Quando eu ligo o meu radar, eu sou identificado. Então todo mundo tenta se esconder em um cenário de combate, porém todo mundo tem que estar com o motor funcionando, ou seja, todo mundo emite calor. Então esse equipamento permite com que o Gripen enxergue todo mundo dentro do cenário de combate. Aqui na frente nós temos o radar, um dos sensores principais também da aeronave, um radar de varredura eletrônica bastante moderno. O cockpit da aeronave, a gente consegue perceber que o acrílico do canopy ele tem uma cor avermelhada. Isso aí, ele tem uma camada de metal dentro do acrílico justamente para proteger o piloto das emissões eletromagnéticas do cenário de combate. A aeronave tem
eu gosto de dizer, a aeronave tem algumas verrugas, e todas essas verrugas, essas protuberâncias são sensores, sistemas de proteção, de autodefesa. Esse aqui na frente é o sistema de alerta do piloto com relação à aproximação de mísseis. O canar móvel, como eu disse. A aeronave aqui nessa configuração, ela está equipada com um tanque de combustível adicional. Lembrando que a aeronave consegue uma vasta capacidade de configuração, mísseis, armamentos, ar solo, sensores, enfim. A aeronave está sem munição, está pronta para o voo. Aqui na ponta de asas nós temos o Launcher Rails, porque aqui a gente consegue colocar os mísseis infravermelhos de autoproteção. A aeronave tem um RWR também bastante robusto. Temos aqui mais sensores de aproximação de armamento no setor dianteiro, a gente viu. Nós temos também no setor traseiro. O motor da aeronave é um motor da General Electric, 22 mil libras de potência, é um motor bastante eficiente. A aeronave tem uma relação peso-potência bem significativo, um motor bastante confiável, mesmo um motor utilizado nas aeronaves F-18 Super Hornets da Marinha Americana. Aqui nós temos o freio aerodinâmico, ele abre contrário à posição de deslocamento da aeronave para auxiliar na redução de velocidade. A aeronave tem APU, Auxiliary Power Unit. O que significa isso? Nós não precisamos de fonte de ar nem de fonte elétrica para darmos partida no motor. Assim que o piloto termina a sua amarração, ele já starta a APU e o piloto tem todas as informações, todo o sistema de energia elétrica e hidráulica para que ele dê partida no motor e inicie o táxi e a sua decolagem. Lembrando que a aeronave tem também um sistema de freio bastante robusto. O que significa isso? O Gripen ele opera de pistas bastante curtas, comparado com as aeronaves que nós temos hoje operando na Força Aérea Brasileira. Vários sistemas de proteção de frenagem, então a aeronave tem anti-skid, anti-derrapagem. Isso aí aumenta a segurança da operação da aeronave. A aeronave tem um canhão também. É isso aí. Agora acredito que os senhores já tenham conhecimento a mais da aeronave Gripen. Eu tive a oportunidade de trabalhar na gerência operacional, analisando a parte de treinamento dos pilotos, quantidade de pilotos necessária para início da operação. Porém, além da gerência operacional, nós temos outras gerências, que nós chamamos de gerências temáticas. Então ainda temos a gerência técnica, que acompanha a parte de requisitos contratuais, temos a parte industrial, que acompanha o controle de qualidade, tem a gerência logística, a parte de qualificação dos mantenedores, dos nossos mecânicos. Então, é um trabalho de um grupo grande dentro da Força Aérea Brasileira para que essa aeronave fosse implantada da melhor maneira possível. Da parte operacional, eu posso afirmar que tudo que poderia ser feito em termos de preparação de pessoal, preparação de estrutura do nosso prédio, da parte de simulador, estações de planejamento, qualificação e preparação dos pilotos, tudo foi feito de maneira antecipada, com bastante calma, para que quando a aeronave chegasse aqui em Anápolis, nós não tivéssemos surpresas, os desafios eles chegariam, a gente saberia que a gente teria algumas dificuldades, mas em virtude do planejamento minucioso, atento aos detalhes, toda a parte de implantação operacional, ela aconteceu de maneira muito natural e eu diria que a Força Aérea Brasileira tem tido muito sucesso na implantação operacional da aeronave F-39 Gripen aqui na base aérea de Anápolis e na Força Aérea Brasileira. O Gripen ele será entregue em algumas versões. Nós estamos voando a aeronave na sua versão básica, que nós chamamos de BC, capacidades
básicas, e nessa fase de capacidade básica nós não estamos utilizando a aeronave como plataforma de armas, ou seja, eu não utilizo o Gripen nas missões reais, nas missões de defesa aérea. No período atual, nós estamos focados na parte de formação e treinamento dos tripulantes. Então, atualmente nós temos todos os pilotos formados no primeiro grupo de defesa aérea, e a próxima fase, sim, é a utilização da aeronave como plataforma de armas. Emprego de armamento ar, inicialmente, e no futuro, emprego de armamento ar-solo, reconhecimento armado. Lembrando que a aeronave é um caça multimissão, ou seja, ele não faz apenas missões ar, ele faz missões de ataque ao solo e também faz missões de reconhecimento eletrônico e fotográfico. Algumas aeronaves estão sofrendo o processo de modificação para a próxima capacidade, que nós chamamos de BCU, Basic Capability Update. Nós estamos aqui voando no GDA todas essas aeronaves. A parte de treinamento de pilotos, foi feito um trabalho também minucioso de análise e seleção desses pilotos, né? Quais seriam os melhores pilotos em termos de faixa etária, antiguidade, para que se juntasse ao time aqui de Anápolis. Então, os pilotos eles foram escalonados entre várias turmas, de maneira que o conhecimento se perpetuasse com o tempo, né? De maneira que o piloto mais antigo ele saia, mas aquele conhecimento fique dentro da unidade aérea. Inicialmente, todos os pilotos foram à Suécia, voamos a versão anterior ao nosso Gripen, que nós chamamos de Gripen Charlie Delta, C e D, C, a aeronave monoplace, e D, a aeronave biplace, da versão anterior ao nosso Gripen. Terminado o curso na Suécia, todos os pilotos vieram para o Brasil e iniciou o treinamento no simulador de voo para que posteriormente a gente voasse a aeronave Gripen E no Brasil. Lembrando que até o momento nós recebemos apenas aeronaves monoplace. Nós não temos aeronave de 2 lugares. Então eu preciso que o piloto já tenha uma experiência em aeronaves de primeira linha, sejam pilotos oriundos da aeronave F5 ou da aeronave AMX, mas um piloto com uma certa experiência para que o processo de aprendizagem fosse mais rápido, com menos risco. Lembrando que o piloto ele sai do simulador direto para a aeronave. E o treinamento dos mecânicos, a mesma coisa. Quem se encarregou de selecionar os mecânicos foi a gerência logística, mas foram selecionados mecânicos com uma experiência pregressa em aeronaves a jato, nas diversas especialidades da FAB. Também foram para a Suécia aprender a manutenir a aeronave Gripen. Esses mecânicos já retornaram para o Brasil, e o interessante é que nós já treinamos os nossos mecânicos aqui no Brasil. Então o conceito de train the trainer, quem foi treinado, treine os próximos alunos, não só na parte dos pilotos, mas também na parte dos mecânicos. Então nós temos mecânicos hoje na base aérea de Anápolis, no grupo logístico de Anápolis, no GELOG Anápolis, que eles foram treinados na Suécia e já formaram a próxima turma de mecânicos 100% formados no Brasil. Nós temos bases de caça, né, em outras cidades do território brasileiro, mas não foi definido qual vai ser a próxima base a operar a aeronave F-39 Gripen. Sem dúvida, esse estudo ele já está sendo feito. Quem está encarregado de fazer esse estudo é o nosso Estado-Maior da Aeronáutica, porém não foi revelado, não foi anunciado qual será essa segunda base e se esse estudo foi finalizado. A principal capacidade do Gripen, eu diria que é a inteligência que está por trás da aeronave. Como eu disse, a aeronave ela é conhecida como Smart Fighter, ou seja, o caça inteligente, e na minha percepção atribuo essa qualificação a realmente a inteligência que está entre o piloto e a máquina. A empresa faz um trabalho excepcional na parte de HMI, que é Human Machine Interface, ou seja, a interface entre o homem e a máquina. O piloto ele pensa em alguma coisa, essa informação ela vai estar disponível para o piloto de uma maneira intuitiva, rápida, para que o piloto tome a melhor decisão no combate. Então, para mim, o grande diferencial do Gripen é a maneira com que o piloto interage com todas as informações que chegam para ele. Lembrando que a aeronave ela, tem uma capacidade de integração de diversos armamentos. Nós não vamos entrar no mérito aqui quais os armamentos estão integrados no Gripen brasileiro. São informações sensíveis e classificadas, mas nós temos armamento de longo alcance para o combate BVR, nós temos o armamento infravermelho para
proteção da aeronave, temos diversos armamentos de emprego ar-solo, temos pods de reconhecimento fotográfico, eletrônico. Então é uma aeronave, como eu disse, multimissão. Ela pode decolar em uma única surtida, em uma única decolagem. Ela desempenha a missão de defesa aérea, de ataque ao solo e de reconhecimento. Basicamente eu resumiria isso aí. É uma aeronave com uma capacidade muito grande de letalidade e também de sobrevivência dentro do cenário de combate. Tem uma suíte de guerra eletrônica bastante robusta para proteger a aeronave em cenários eletromagnéticos bastante atribulados, né? Um ambiente eletromagnético onde a aeronave precisa se esconder, precisa sobreviver, onde tem várias ameaças, e a aeronave consegue sair muito bem. Lembrando que ela tem um sistema de data link também robusto. O que um Gripen está vendo, ele compartilha com as outras aeronaves da sua formação de maneira rápida e também muito eficiente. O F-39, ele possui uma adaptabilidade muito grande no cenário de combate. Exemplo disso foi o desempenho do F-39 durante o exercício Cruzex, Cruzeiro do Sul, no segundo semestre do ano passado, onde o Gripen, ele na verdade, ele operou não apenas com as aeronaves brasileiras, com o F-5 e o AMX, ele operou por vezes com as aeronaves brasileiras, contra as aeronaves americanas, contra o F-16 chileno e por vezes operando também com essas aeronaves. Então, às vezes voando na mesma formação, nós tínhamos F-15, F-39 Gripen e F-5 contra F-16. Então o Gripen ele tem uma adaptabilidade muito grande, não apenas com os projetos nacionais, mas também com outras aeronaves de outros países. Exemplo disso foi o desempenho dessa aeronave no exercício Cruzeiro do Sul, Cruzex 2024. A transferência de tecnologia, sem dúvida, foi um fator relevante na escolha do caça Gripen. Não é apenas a Embraer a beneficiária do processo de transferência de tecnologia, que nós chamamos de contrato de offset. Na verdade, são conhecimentos que foram passados não só para a Embraer, mas para outras empresas e também para a Força Aérea Brasileira. São inúmeras empresas beneficiárias desse contrato de offset, mas, obviamente, a Embraer é o maior parceiro nesse projeto, nesse contrato de offset, e teremos mais aeronaves no futuro sendo montadas no Brasil. E lembrando que essa parceria é uma parceria de longo prazo, né? Nós temos países na América do Sul anunciando a escolha também do caça F-39 Gripen como futuro substituto das aeronaves de caça dos seus países. E sem dúvida, essa parceria Embraer, Saab, Força Aérea Brasileira vai contribuir bastante para o fortalecimento do sistema Gripen, não só no Brasil, na Força Aérea Brasileira, mas também na América do Sul. Nós temos hoje um contrato de suporte logístico. O que significa isso? Nós temos um suporte da empresa contratado para que a parte de manutenção logística seja suportada pelos nossos mecânicos. Então nós temos pessoal qualificado fazendo as nossas inspeções e algumas peças do Gripen precisam ser levadas para a Suécia para fazer o nível de manutenção 3, que nós não faremos no Brasil, mas eu diria que as manutenções básicas e de rotina serão absorvidas sim pela Força Aérea Brasileira, e a Anápolis já é o grande responsável pela manutenção de todas as nossas aeronaves F-39. A minha percepção, eu sempre falo que seria injusto comparar a aeronave que eu voei durante muitos anos, voei 8 anos a aeronave F-5, com a aeronave F-39. O projeto da aeronave F-5 é um projeto da década de 60, né? Então, por mais que a aeronave tenha sido modernizada nos anos 2000, a estrutura da aeronave, a parte de sistemas, é uma aeronave antiga, né? O Gripen não, a aeronave Gripen é um projeto da década dos anos 2000, então é um projeto que tem 50 anos de diferença em termos de idade, a tecnologia incorporada nessa aeronave, as características de voo. É uma aeronave da classe de 9G, é uma aeronave que voa supersônica, 2 vezes a velocidade do som, é uma aeronave super cruise, ou seja, ela não usa o afterburner para entrar na faixa do voo supersônico. Então são inúmeras capacidades adicionais que uma aeronave dessa categoria tem, que seria realmente injusto comparar com a aeronave da década de 70. Como eu disse, a tecnologia embarcada, a maneira com que as informações são apresentadas para o piloto, tudo facilita muito o trabalho do piloto, diminui a carga de trabalho, a pilotagem da aeronave é uma pilotagem mais fácil, a aeronave tem piloto automático, tem autothrottle, ou seja, o piloto seleciona uma velocidade, a aeronave vai manter aquela velocidade. Da mesma forma que nos carros, né? O motor ele vai
mexer automaticamente para que aquela velocidade seja mantida. Eu comparo o F-5 e o Gripen, para o público que não é da área da aeronáutica, é como se fosse um Maverick, um Opala extremamente potente na década de 70 com uma Ferrari hoje em dia, com sistemas mais modernos, né? Então é isso. Eu, como piloto das duas aeronaves, eu diria que é uma honra, é um privilégio muito grande para um piloto de caça, quem é apaixonado e quem conhece, né, a plataforma, as características de uma aeronave de caça, ter o privilégio de voar uma aeronave dessa envergadura, com essas capacidades, realmente é muito prazeroso e é uma honra, não só para mim, mas eu falo em nome de todos os pilotos que hoje integram o primeiro grupo de defesa aérea. É uma honra ter o privilégio de voar uma aeronave dessa envergadura com essas capacidades. Bem, o Gripen, quando nós olhamos o Gripen de fora, algumas coisas chamam a atenção. Quem é o mais conhecedor das aeronaves de caça, muita gente pergunta o que é o que fica ali do lado da entrada de ar, né? Que é móvel, às vezes está para frente, às vezes está para baixo, às vezes está nivelado, igual está aqui agora, que é o canar. O Gripen ele tem o canar móvel e o canar ele é utilizado em altas velocidades para justamente aumentar a manobrabilidade do Gripen. Então, o Gripen é uma aeronave extremamente manobrável, como eu disse, uma aeronave da classe de 9Gs. Então, o piloto ele precisa apontar a aeronave para a aeronave inimiga durante o combate visual, por exemplo, e o canar que movimenta, ele consegue levar o nariz da aeronave de forma mais rápida. Então, quando você olhar um Gripen e ver o canar apontado para baixo, ele está numa posição que é para auxiliar na frenagem após o pouso. Quando vai decolar, ele está nessa posição que é para aumentar o ângulo de ataque durante a decolagem. Então eu diria que olhando de fora, o que chama a atenção e o que diferencia o Gripen de muitas aeronaves de caça no mundo é o canar móvel.